Educação Física Escolar, evento que é promovido pelo Simpro, pelo SimproEP, pela Anfop, pelo Observatório de Educação Básica, pelo Grupo Avante, pelo Centro Acadêmico de Educação Física da Universidade de Brasília. E é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, nessa nossa casa, aqui no Simpro, que encampa tantas batalhas em prol de uma educação pública de qualidade. E esse ciclo de debates tem essa missão de dar continuidade à nossa formação e, principalmente, auxiliar aqueles que estão se preparando, que têm interesse em ingressar na carreira do magistério público do Distrito Federal. E, bom, deixa eu só ficar aqui que tu fez as convidadas. Esse negócio do híbrido a gente vai apanhando, né? Bom, nessa noite, nossas convidadas, nossas ilustres convidadas vão falar um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem e educação física, né? Então, com muito orgulho aqui nós temos a nossa primeira mesa 100% feminina, né? Então, já de antemão, vou passar a palavra para a nossa mediadora, que vai apresentar a nossa convidada e dar início ao nosso debate. Então, a dinâmica, mais ou menos, as pessoas já estão ambientadas, né? Vamos ter mais ou menos 1 hora de fala. Depois a gente abre para as perguntas aqui do presencial e do Zoom. E a gente vai dialogando em blocos de perguntas, beleza? Então, para mediar o nosso encontro de hoje, nós contamos aqui com a presença da nossa professora Evelyn Dias, que é mestranda lá do mestrado profissional, é isso? Faculdade de Educação Física, e também professora da nossa rede. Então, muito boa noite, e a palavra está com você, Evelyn. Obrigado pela presença. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Jaciara. É uma alegria estar aqui com você. Primeiro porque essa mesa feminina, potente, forte. E é uma alegria também porque você é a minha orientadora, né? Então é um privilégio realmente estar aqui com você nessa noite, poder ouvi-la sobre um tema tão importante, que é o processo de ensino e aprendizagem em educação física. Quero fazer mais uma vez um agradecimento, né, a todos os parceiros, ao Simpro que nos recebe nessa noite. Nós estamos no nosso 4º encontro e agradecer a presença de todos aí que estão no Zoom, nos acompanhando, já estejam aí pensando, já vão acompanhando e pensando também, refletindo em possíveis perguntas para o final, né, que nós teremos a parte das perguntas. Então, agradecer aí os nossos parceiros, Simpro, DF, CBCE, DF, Avante, Anfop, Observatório de Educação Básica, SimproEP, Centro Acadêmico de Educação Física, UNB. E vou falar um pouquinho agora da nossa convidada de hoje, que é a professora Jaciara Oliveira Leite, graduada em Educação Física pela Universidade de Brasília, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, área de concentração Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física, linha de pesquisa Esporte e Lazer em Culturas Contemporâneas, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, linha de pesquisa Educação Ambiental e Educação do Campo, professora adjunta da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, orientadora no programa de mestrado profissional em Educação Física. Ela tem experiência nos temas infância, educação física escolar, educação do campo, saúde coletiva, formação de professores, práticas aquáticas, práticas integrativas, extensão universitária. Então, é um prazer estar com você aqui, Jaci, e eu acredito que vai ser muito proveitoso esse momento
Obrigada. Obrigada aí também com você, né? E reiterando aí os agradecimentos a todas as organizações, né, instituições que fazem esse ciclo ser possível, né? Esse coletivo tão forte de pessoas interessadas aí na educação pública e no fortalecimento do corpo docente que a gente deseja que ocupe, né, o cargo de professor, de professora dentro da Secretaria de Educação do DF. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês, aqui no presencial e aí na internet. Então, vou dar início, né, tratando sobre o tema que ficou sob minha responsabilidade, que se trata Pai, já está na hora. Tá. Aprendizagem em educação física escolar. Busquei fazer uma síntese, né, dos elementos que eu considerei mais pertinentes dentro de um tema tão abrangente. Então, vou pedir para passar o slide, por favor. E a Mari passar também. Bom, eu vou iniciar trazendo uma contradição, né? Quando a gente se aproxima das perspectivas críticas de educação, especialmente a partir do Saviani, né? Eu trouxe aqui o Escola e Democracia, que é um pouco mais os livros do meu lado. Vista jurídico e alguns desses julgamentos chamam mais atenção do Distrito Federal. Quem vai nos explicar a Larissa Batista que está aqui com a gente? Larissa, boa noite para você. Travou. Importantes, né, que ficaram aí na mira tanto dos candidatos quanto da imprensa, da população. Acabou sendo condenado por improbidade administrativa, isso talvez impediria ele de ser elegível nestas eleições. Por conta disso, foi aberto, né, realmente uma votação, uma análise por parte do TRE na semana. Como é que a gente encara, né, esse desafio de proporcionar o acesso aos conhecimentos sistematizados diante de uma escola que ainda exclui e subordina, e o momento que vivemos mostra isso de uma maneira bastante clara. Então, a partir dessa provocação, aí se puder passar o slide, aqui também, eu fiquei pensando, né, como é que a gente enfrenta essa contradição para pensar o processo de ensino-aprendizagem e refletir sobre quem são esses sujeitos dentro do processo de ensino-aprendizagem da escola pública, que é o que nos interessa aqui. E aí eu vou começar falando um pouquinho dos estudantes das escolas públicas. Vou falar de maneira genérica, né, mas entendendo, claro, que tem as especificidades, né, territoriais, e tantas outras que a gente poderia elencar aqui. Mas eu vou trazer uma reflexão a partir do Miguel Arroyo, de um livro que eu gosto muito, que se chama Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, para a gente pensar quem são esses sujeitos, né, do processo de ensino-aprendizagem da escola pública, né? Então, Arroyo faz uma reflexão de que a gente tem um mito de uma inferioridade naturalizada em relação a vários grupos sociais, camponeses, camponesas, quilombolas, moradores da periferia, estudantes de escola pública. Então, há um mito
de inferioridade em relação à capacidade de aprender, né, desses grupos sociais. Esse mito vem desde a colonização, né? Desde que chegaram aqui para nos dizer o que deveríamos aprender, quais eram os saberes de fato que deveria ser excluído, que deveria ficar. Então, o nosso grande enfrentamento, eu penso, primeiro, para pensar no processo de ensino-aprendizagem, é encarar esses sujeitos na sua inteireza humana, né? Resgatando, na verdade, desconstruindo esse mito de inferioridade, que não é um mito que vem da natureza, né? Mas é um mito que vem do processo de construção histórica e cultural e que vai excluindo, né, a maior parte da população do acesso, né, à educação formal, sistematizada, aos conhecimentos científicos, aquilo que há de mais avançado em termos artísticos, científicos e culturais, que são majoritariamente os estudantes das escolas públicas. Então, acho que a nossa tentativa aqui, no ciclo, né, de uma maneira geral, e hoje, em especial, para pensar o processo de ensino-aprendizagem, é recolocar os sujeitos da escola pública como sujeitos plenamente capazes de aprender, né, de refletir criticamente sobre a sociedade, de se apropriar daquilo que vem sendo produzido. E penso que isso não é um discurso repetitivo, né? Acho que ele é um discurso, acho que é uma fala importante para quem deseja ingressar na rede de professores com essa responsabilidade de contribuir com esse processo de formação. Pode passar, por favor. Pode passar também? Sim, porque o pessoal falou que tem lá no Zoom passando, não era para eu acompanhar ele. Pode passar isso aqui. Pode passar. Uhum. Obrigada. Pode passar mais uma vez, por favor? Bom, e aí para pensar esses sujeitos, né, como eles aprendem, como eles se formam, né, como eles se desenvolvem como seres humanos, eu vou me apoiar na perspectiva histórico-cultural, que é a perspectiva que fundamenta, né, o currículo em movimento, que é o documento orientador aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e que vai trazer elementos muito preciosos, né, para considerar a nossa atuação como professores, né, considerando os processos mesmo de aprendizagem, né, desses sujeitos, né. A gente vai pensar aqui primeiro nos sujeitos educandos, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e a gente vai pensar nessa figura tão central que somos nós, né, educadores, educadoras, como mediadores mais experientes, né, desses saberes sistematizados, né? E o que eu estou chamando de saberes sistematizados, eu já vou tentar, né, aproximar-se um pouco mais da educação física para ficar mais claro, né, o que eu quero dizer com isso. E a perspectiva histórico-cultural, ela tem como um elemento fundamental, né, que a diferencia, que a coloca, né, como algo avançado, né, que é a ideia de que nos desenvolvemos culturalmente, né, a partir de um elemento muito chave, que é a socialização, que é o aprendizado social. E aí, para Vygotsky, que é um dos expoentes, né, dessa perspectiva, a socialização não diz respeito exatamente a relações sociais, né, somente, mas diz respeito a como é que eu me aproprio da cultura, né? Como é que eu tomo isso como sendo parte de mim também, né? Como é que a gente chega aqui nesse mundo e vai conseguindo se relacionar e entender, né? Isso é um livro, aquilo é ginástica, aquilo é dança popular, né? Onde eu moro, né? Tem esses costumes, essas formas. Então, tem a ver com as relações, mas também tem a ver com o processo de apropriação da cultura, né? Daquilo que a humanidade vem produzindo. E, ao mesmo tempo, tem a ver também com a produção de cultura. Tem um outro autor também bastante interessante, né, que não é da perspectiva histórico-cultural, mas é possível dialogar, que é o Corsário, né? Ele vai tratar bastante sobre a produção de cultura, que é algo que os sujeitos, né, das escolas fazem bastante, né? É a escola como um elemento de produção cultural, né, tendo nos sujeitos
crianças, jovens, adolescentes, idosos, né, pessoas que se apropriam da cultura e produzem cultura a todo momento também. E um outro elemento chave para pensar também a perspectiva histórico-cultural é algo que o Vygotsky vai nomear como zona de desenvolvimento proximal, né, que é a ideia de que o nosso aprendizado, né, especialmente a nossa figura como mediador, como professor, ele pode estar, ele deve estar atento àquilo que pode puxar o desenvolvimento um pouco mais para adiante, né? Aquilo que pode possibilitar que o desenvolvimento dê um salto. E esse é um elemento muito fundamental dessa teoria, porque diz respeito a acreditar na nossa capacidade humana de ir se apropriando, de ir produzindo cultura, e quanto mais o ambiente em que estamos inseridos, aqui no nosso caso a gente está falando da escola e da educação física, for rico em possibilidades, né, de experiências significativas, mais eu consigo contribuir para que o estudante possa ter o seu desenvolvimento alavancado, né? Eu posso contribuir ainda mais com esse desenvolvimento, né? Então, esse conceito, né, do Vygotsky diz respeito àquilo que as crianças, por exemplo, quase conseguem fazer sozinhas, mas ainda não conseguem fazer plenamente sozinhas, mas está ali, né, como um potencial, como algo que quase pode acontecer, né? Isso se diferencia, né, de outras perspectivas teóricas que entendem que o sujeito precisa de estar biologicamente pronto para fazer algo, né? Ou biologicamente pronto para saltar, biologicamente pronto para correr, para dançar, né? E olhando esse exemplo, né, que é muito próximo da educação física, pensar, né, no movimento, nas práticas corporais, eu acho que daria para a gente tentar visualizar esse conceito de zona de desenvolvimento proximal como, né, como quando um bebê, né, ele ainda não tem capacidades físicas de saltar, no sentido de retirar os dois pés do chão, perder contato com o solo, se impulsionar, mas ele é capaz de tentar fazer aquele movimento, sentir aquele movimento, né, e ser estimulado, e fazer parte de um contexto cultural, né, que agregue para ele várias informações, né, culturais, inclusive motoras também, que vão possibilitar ele logo mais saltar sozinho, por exemplo, né? Então a gente poderia pensar isso para várias outras questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, né? Como que a partir dessa perspectiva, que, né, como disse antes, fundamento, currículo em movimento, a gente pode estar pensando em como é que a gente pode ajudar, né, contribuir para que o estudante possa se desenvolver, dar um passo adiante daquilo que ele consegue fazer ainda com alguma ajuda, né? E esse conceito, né, tem uma relação forte com a ideia de uma formação, da formação integral do ser humano, que eu acho que é o que a gente da educação física mais busca, né? Uma escola que visa a formação integral, porque é só nessa escola que a gente vai estar incluído. Se a escola não pensar na formação integral do ser humano, ela não nos cabe, né? Então, é bastante importante, né, a gente pensar em como é que a educação física, como componente curricular, a gente vai falar sobre isso logo mais um pouco, compõe, né, um projeto de formação humana integral, né, que respeite o ser humano nas suas mais diferentes dimensões. Eu vou citar as dimensões no sentido didático, porque eu não gosto dessa separação, né? Mas a dimensão física, cognitiva, psicológica, social, afetiva, que é uma separação meramente didática, porque nós somos essa inteireza, né, que nos constitui aqui. Então, como é que a gente pode pensar uma escola? Né? Esse é um termo também, eu busquei trazer bastante os termos que estão lá no currículo em movimento para a gente tratar aqui hoje, né? Então, esse termo está lá, né? A formação integral do ser humano. E aí, como é que a gente pode pensar nessa formação integral a partir também do nosso campo de atuação, que é a educação física? Aí pode passar, por favor. Acho que mais uma vez. Obrigada. Então, para a gente pensar um pouco na nossa contribuição, vou resgatar alguns elementos, né, da educação física como componente
curricular. Então, a gente pode pensar, né, que dentro da escola a gente vai ter um currículo, e esse currículo, para se chegar até ele, a gente tem todo um processo de disputas, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, o fato da educação física figurar entre um dos componentes curriculares dentro de um currículo escolar, por exemplo, dentro do currículo em movimento, dentro da BNCC, dentro da Secretaria de Educação, né, e assim por diante, significa que ao longo da história houve um processo e há um processo de disputa, né, para que esse conjunto de conhecimentos que a educação física trabalha continue pertencendo a esses currículos, né? E aí eu vou trazer uma citação aqui do Marcelo Souza Júnior, que ele vai dizer um pouco para a gente, né, sobre o que é um componente curricular, né, o que é um currículo, na verdade, né? Então, ele vai dizer que não é apenas um rol de disciplinas escolares, mas um componente curricular, né, ele é um elemento da organização curricular da escola, que em sua especificidade de conteúdos traz uma seleção de conhecimentos que, organizados e sistematizados, devem proporcionar ao educando uma reflexão acerca de uma dimensão da cultura e que, aliado a outros elementos dessa organização curricular, visa contribuir com a sua formação cultural. Então, vamos lá tentar destrinchar essa citação para pensar o processo de ensino-aprendizagem, que é o tema, né, que a gente está tratando hoje. Bom, o Marcílio, né, vai trazer o termo componente curricular, que é aquilo que está dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, esse é o termo, não é o termo disciplina, acho que esse é um elemento importante, né, de se trazer, porque há muitas formas de se organizar o conhecimento, uma delas é por meio, né, como uma disciplina, como a gente conhece tradicionalmente, né, sei lá, 3 vezes por semana, 45 minutos, mas há muitas outras formas da gente organizar o currículo. Se a gente pensa na educação infantil, por exemplo, a gente não está falando em disciplina. Hoje a gente está falando em campos de experiência, né? Em outros momentos a gente falou em áreas de conhecimento. Então, um componente curricular, né, como é o caso da educação física, a gente pode pensar, né, que dentro desse grande universo chamado cultura corporal, alguns elementos entram e alguns elementos não entram, né? Por isso que a gente pode pensar, né, na escola como esse espaço de acesso ao saber, né, e qual saber entra e qual saber sai é sempre fruto de um processo de disputa, né? Então, o que a gente quer para as crianças, né, para os sujeitos da escola pública? Que conhecimentos que a gente deseja trazer para essa disputa para que eles tenham acesso, né? Esse é um ponto para a gente pensar aqui juntos. Bom, o Marcílio traz o primeiro elemento, que é o elemento da especificidade, né? Então, se a gente olha para o componente curricular educação física, o que esse componente tem que o diferencia dos demais componentes curriculares e que o justificam compor, né, dentro de um currículo escolar, né? E aí a gente pode pensar a partir da perspectiva, né, crítico-superadora. Eu vou utilizar, na verdade, o termo cultura corporal, que é o que está lá no currículo em movimento também. Lá não se fala em perspectiva crítico-superadora, mas esse termo, né, cultura corporal, ele está localizado dentro dessa perspectiva. Porque eu entendi que a ideia do ciclo é a gente contribuir para a formação de quem quer fazer o concurso público, mas também contribuir com uma análise crítica, né, com uma ampliação dos conceitos que estão presentes no próprio edital e no próprio currículo em movimento, no caso. Então, a gente pode pensar essa especificidade, né, da educação física como uma cultura corporal, né, entendida aí num conjunto de manifestações. Eu trouxe alguns exemplos, né? As danças e atividades rítmico-expressivas, jogos e brincadeiras, ginásticas, esportes. Agora, né, na BNCC, né, aparece práticas corporais de aventura, a capoeira, artes circenses, conhecimentos sobre o corpo, ginásticas, as práticas corporais alternativas, que também no contexto da BNCC aparecem como ginásticas de conscientização, né? Esse é o termo que está lá utilizado. Então, a gente vai ter essa especificidade, né, de conhecimentos que a gente vai estar buscando tratar na escola. Mas se a gente pegar o exemplo da capoeira, por exemplo,
a gente está falando de um universo, né, de possibilidades motoras, né, de elementos culturais, históricos, políticos, econômicos, que a gente pode trazer dessa prática ancestral chamada capoeira, né, que é anterior ao processo de entrada da educação física na escola. Então, o que é que desse grande saber chamado capoeira, ou artes circenses, ou esportes, né, ou tantos outros, a gente vai escolher e por que a gente vai escolher, né, para ser trabalhado na escola, né? Então, quando o Marcelo fala, né, num processo de seleção, de organização, eu acho que é muito para indicar isso, né, de que a educação física ela trabalha com conhecimentos que são muito grandiosos, né, e que a gente precisa de passar por um processo de seleção, organização e também de sistematização, né, um processo em que a gente permita que os sujeitos acessem esses conhecimentos respeitando o seu nível de desenvolvimento, de aprendizagem, no momento da vida em que se encontram, né? Então, acho que esse é um elemento importante, né? Um outro elemento importante é a ideia de que a educação física não está isolada, né, do currículo escolar como um todo, mas ela é mais um elemento que vai constituir a formação integral desse estudante. Pode passar, por favor. Bom, e aí eu falei um pouco sobre isso, né, de como é que um conhecimento entra, por que não, né? Então, tudo isso é fruto de disputas, né, de disputas teóricas, de disputas políticas, de disputas de concepção de mundo, né, ou como é que eu enxergo o mundo, né, que valores eu percebo, né, que defesa de modo de produção eu faço. Então, essas disputas vão dizer bastante sobre o que é um currículo escolar, né. E aí o Miguel Arroyo tem esse livro também, que é bem interessante, que é o Currículo Território em Disputa, que ele vai tratar justamente sobre isso, né. Então, a gente tem hoje vigorando, né, 2 currículos muito importantes aqui, né, para o Distrito Federal e para o Brasil, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, e o Currículo em Movimento do Distrito Federal. E aí é muito importante a gente ter clareza, eu acho que para quem vai prestar o concurso e para quem vai atuar na escola, muito rapidamente, assim, porque acho que vocês vão ter um tema especificamente sobre a BNCC com a professora Kátia Curado, se eu não estou enganada, né? Eu acho que sim, pelo que eu olhei. Então, vocês vão tratar sobre isso mais longamente, mas muito mais para a gente compreender, assim, alguns elementos, né, do processo de formação de uma política pública e de um currículo, especificamente, né, uma política educacional e de um currículo, né? Então, a gente tem 2 documentos bastante importantes que têm impactado profundamente nas escolas, na formação de professores, no material didático, no que cai nos vestibulares, quando a gente pensa na reforma do ensino médio, por exemplo. Então, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento bastante polêmico pelo seu processo de construção, num período, né, bastante conturbado aí da economia, da política brasileira, né, e aprovado a toque de caixa num processo que foi bastante antidemocrático, né, na construção de um currículo, tendo em vista tantos professores competentes para poder contribuir na formulação, né, daquilo que os nossos jovens, das nossas crianças deveriam acessar, né, para a sua formação. Eu li um artigo, né, que trata sobre como é que a comunidade acadêmica da educação física vê a BNCC, né, a partir daquilo que as pessoas têm estudado, né, dos autores, né. E há 3 posicionamentos principais, assim, né, um posicionamento vê com bons olhos, de uma maneira otimista, né, o fato de ter uma base que seja comum para todo o país, indicando as aprendizagens básicas, né, como diz o próprio texto da BNCC. Um outro posicionamento, né, que traz uma dupla visão, né, sobre a própria base, como algo que é importante, mas não concordando com o processo de construção, né, na forma como foi realizado. E uma terceira posição, que é uma posição que é contrária, né, a se ter uma base que seja comum para todo o Brasil, né, entendendo que isso pode acabar ferindo a autonomia do professor e
e dos próprios projetos, né, políticos pedagógicos. Então, acho que esse é um elemento importante para a gente entender também como, quando as políticas vêm, né, de cima para baixo, como é que os professores precisam de se organizar, né? E é interessante estar no espaço, né, do Simpro, do sindicato, porque é esse espaço, né, de organização, para a gente poder fazer frente, poder debater, bom, que conhecimentos, então, a gente espera, né, que são importantes, né, para que os sujeitos da escola possam acessar. Ao mesmo tempo, né, a gente tem o currículo em movimento, do DF, né, que é um movimento que já, né, é um documento, e aí, na verdade, tem várias pessoas aqui que podem falar muito melhor sobre ele do que eu, né, mas construído de uma maneira muito mais democrática, com engajamento, né, da comunidade de professores da Secretaria de Educação do DF, né, com o processo de formação, com o processo de apropriação, né, de pertencimento desses professores muito maior nesse documento. É um documento muito rico, né, muito importante de ser apropriado para quem deseja ingressar na rede e, sobretudo, para depois que se estiver atuando nela, né, porque o currículo em movimento traz vários elementos que são importantes. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pode passar, por favor. Bom, e aí eu vou trazer aqui alguns elementos, né? Então, o currículo em movimento e o processo de ensino e aprendizagem em educação física. E aí a gente pode pensar, né, para que ensinar, o que ensinar, como ensinar, o que e como avaliar, né, como perguntas que acabam por fundamentar, né, o planejamento de nós, professores, quando vamos atuar na escola ou na universidade, como é o meu caso, né. Então, o currículo em movimento, ele parte de, né, tem como base teórico-metodológicas, né, a pedagogia histórico-crítica, que vai se pautar no professor Demerval Saviani, né, na verdade, um grande grupo, né, de pesquisadores, mas que tem ele, né, como uma referência importante, né, na perspectiva histórico-cultural, que já tratei um pouco dela aqui nessa mesa. E o currículo em movimento vai trazer a cultura corporal, então esse é o termo que eu vou trazer aqui também para a gente conversar um pouco mais, né. Então, quando a gente pensa, né, como é pensar o processo de ensino-aprendizagem, né, de um sujeito a partir da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural, né, e tendo como base aí mais no que concerne a educação física ao termo cultura corporal, né. E aí eu trouxe alguns elementos para a gente pensar as especificidades da educação física, elenquei alguns, né, como a própria experiência corporal, né, o privilégio do lúdico, que é uma expressão que está no livro A Metodologia do Ensino da Educação Física, que é algo muito pertinente, né, ao nosso campo de atuação, né, e trouxe esse trechinho do currículo em movimento, né, que vai tratar, né, quando a gente traz o termo cultura corporal, a gente está falando da valorização dos aspectos sócio-históricos, né, de cada atividade trabalhada, como também o contexto em que os estudantes estão inseridos, e as aprendizagens motoras individuais, independentemente do nível de habilidades que apresentem, né? Então, quando a gente está pensando num processo de ensino-aprendizagem pautado, né, nessas bases teóricas, né, como aquilo que pode ajudar a guiar, né, o nosso processo de mediação com os estudantes, especificamente no caso da educação física, a gente está pensando no trato, né, com esses conhecimentos todos, aí, as manifestações da cultura corporal, né, dança, jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas e outros, interessados, sim, na experiência corporal do estudante, interessados, sim, no aprendizado da técnica, interessados, sim, nas habilidades motoras, né, e interessados também, né, na mesma medida, nos aspectos culturais e históricos que compõem, né, esse rol de conhecimentos. Acho que essa ênfase é importante de ser feita, né, para que a gente também possa esclarecer, né, alguns elementos que giram em torno, né, das perspectivas críticas de educação física, como se elas negassem, né, o movimento, o aprendizado da técnica, né, os elementos, ou mesmo a própria experiência corporal, né. Então, esse é um elemento muito importante do processo de ensino-aprendizagem, né, a gente pensar na experiência corporal do estudante
e, ao mesmo tempo, permitir, né, que ele possa acessar, né, a grandiosidade daquela manifestação que passa, né, pelo seu corpo, às vezes de maneira lúdica, né, às vezes de maneira competitiva, né, mas entendendo o contexto em que aquela prática está inserida. Eu posso fazer uma atividade com crianças em que eu tenha, com crianças de 4 anos, eu gosto de falar das crianças porque é onde eu me sinto confortável de fazer os exemplos, né? Mas eu posso fazer uma atividade com crianças de 4 anos, por exemplo, utilizando uma bola de basquete, utilizando um guarda-chuva de frevo, utilizando um abadá de capoeira, um nariz de palhaço, e elas podem sair de lá absolutamente sem saber que aquela bola é de basquete. Se eu não contar para elas, elas não vão saber o que é, né? Se eu não contar para elas, né, que o nariz de palhaço, né, faz parte de um personagem, né, de algo que é maior, que se chama circo, né, que o circo está na rua, e que o circo está no sinal, né, na pessoa que está fazendo malabares, e que aquela pessoa, ela tem um processo, né, vive um processo, né, de exclusão da sociedade, que é um artista, e que vivencia seu corpo, e que brinca, e que ela não vai saber nada, vão ser só objetos, né, que ela vai ali lidando, poderia ser qualquer outro. Né? Então, esse papel de esclarecimento, né, de qualificar, de ampliar, né, o entendimento conceitual também, né, que é algo que eu acho que é muito caro na pedagogia histórico-crítica, né, acreditar, né, na possibilidade do sujeito, né, ampliar sua consciência, ampliar sua apropriação de conceitos desde a mais tenra idade, para que ele possa ir compreendendo o mundo e atuando sobre ele, né, com cada vez mais clareza, né, e consciência de quem é, respeitando sempre, né, o nível de desenvolvimento e de aprendizagem dos sujeitos com os quais a gente está atuando, né. Então, acho que seria isso que eu queria trazer de exemplo. Pode essa um pouquinho. Bom, o Currículo em Movimento vai trazer também alguns eixos transversais, que eu acho que é um grande desafio, né, para a escola, pensar como é que, de fato, né, a gente traz para dentro do currículo e da prática pedagógica os eixos transversais, né, ou temas geradores, né, para pensar algo mais baseado aí no Paulo Freire, que eu acho que é o que inspira, né, essa ideia dos eixos transversais, né, que é algo que parte ali, o que está acontecendo nesse momento histórico, né, que precisa de atravessar a escola, né, nos seus mais diferentes componentes curriculares, nos seus mais diferentes momentos, que precisa de ser refletido, que precisa de ser vivenciado, esclarecido, aprofundado. Então, o Currículo em Movimento, ele traz essa preocupação, né, de uma maneira interessante, né, de uma maneira avançada, crítica, né, que é de pensar nesses eixos transversais considerando os grupos sociais que foram historicamente marginalizados do processo educativo, né, e de inclusão social é uma palavra ruim, eu acho, né, porque eles estão incluídos precariamente, né, mas de como esses sujeitos, né, foram marginalizados dos direitos sociais, né, e do próprio direito à educação e de desvalorização dos saberes, né. E aí eu estou falando da maior parte da população, na verdade. Bom, então, os eixos transversais do Currículo em Movimento, isso é um trechinho que vem do documento também, né. Então, né, eles procuram, em alguma medida, trazer, né, as narrativas das crianças, dos negros, mulheres, indígenas, quilombolas, camponeses, né, entre outras, né, para que a gente possa ter um currículo que considere, enfim, né, a diversidade de saberes que compõe, né, a nossa cultura, que compõe o nosso patrimônio, né, brasileiro. Bom, então, ele traz, né, como eixos transversais a educação para a diversidade, a cidadania e educação em e para os direitos humanos e a educação para a sustentabilidade. Então, fica o desafio, né, como professores de educação física, de como é que esses eixos podem ir atravessando, né, a minha prática pedagógica, o meu planejamento e os projetos, né, coletivos, interdisciplinares da própria escola. Pode passar, por favor.
Pode passar mais um pouquinho. Aí eu trouxe os elementos iniciais, na verdade, só para pensar, né, um pouco junto com vocês, que na verdade é um outro tema, né, daqui do ciclo de debates, para a gente pensar, né, como é que é possível organizar, né, o trabalho pedagógico, né, como professores de educação física, né? O Luiz Carlos de Freitas entende a organização do trabalho pedagógico sob 2 pontos de vista, né? Um do ponto de vista da sala de aula, que para a gente nem sempre é uma sala com 4 paredes, né? É a quadra, é o campo, né? É a caminhada, né? É o céu aberto, né? Essa é a nossa sala de aula, para além da sala, né? As 4 paredes. E o outro elemento da organização do trabalho pedagógico é o próprio projeto político-pedagógico da escola, que é o que vai expressar, né, qual que é a concepção, né, de formação humana, de ensino-aprendizagem, né, que a escola tá buscando, né, construir junto com os sujeitos, com a comunidade escolar, né. E aí eu trouxe alguns pares dialéticos, né, que eu também dependei um pouquinho do Luiz Carlos de Freitas, e são pares que vão ser opostos complementares, né? Como é que eu posso pensar a relação entre objetivo e avaliação, entre metodologia e conteúdos, né? Numa escola que está pautada hoje, né? E essa também é uma fala desse autor, muito pautada na avaliação, né? Que tem a avaliação como elemento principal do processo de ensino-aprendizagem, né? Mas ainda é uma avaliação que não é de cunho majoritariamente avaliativo, né? A gente ainda tem um processo, né, forte ainda da avaliação como algo muito relacionado à punição, à classificação, à exclusão. Acho que esse é um outro elemento também do processo de ensino-aprendizagem da educação física, como é que a avaliação contribui, né, de fato, para que esse processo aconteça, né, para que o processo de apropriação dos conhecimentos possa acontecer. Né? Hoje, conversava justamente com os estudantes do estágio sobre isso, né? Como é que a gente extrapola, né, a dimensão da avaliação em educação física como participação ou presença? Eu perguntei para eles, como é que vocês eram avaliados, né, durante a educação básica? Frequência. Está ali, era o elemento de avaliação. Né? Quando isso, na verdade, é condição, né? Não é um elemento a ser avaliado, né, unicamente. O mesmo elemento da participação, quando a gente sabe que nessa riqueza de conhecimentos que o nosso campo trabalha, a gente precisa de elencar outros instrumentos de avaliação que me possibilitem ver como professora como é que está esse processo, né, de aprendizado das crianças, onde é que eu posso avançar na minha prática pedagógica, o que eu preciso de reforçar, para onde eu posso ir mais adiante. Então, são elementos para a gente pensar, né, para que a gente possa fazer essa transformação mesmo, né, da forma escolar. E aí, nesse tema da avaliação, né, que é um tema muito forte dentro do contexto escolar, né, como é que a educação física pode ser um componente curricular que vai estar atento às dificuldades, né, dos sujeitos, estimulando para que eles possam avançar. Né? Quando a gente tem dificuldade em matemática, a gente vai procurar um reforço em matemática. Se eu tiver uma dificuldade para executar uma cesta no basquete, ou se eu tiver dificuldade para compreender, né, um elemento histórico-cultural da ginástica, que tipo de apoio eu tenho, né, como estudante do professor, para que essa dificuldade possa ser sanada, né, para que a gente possa, enfim, romper, né, com a educação física escolar, especificamente eu estou me referindo, que está preocupada em reafirmar, né, aquilo que os estudantes já sabem fazer, né, para que eles possam se aprimorar, né, se destacar. Mas quando a gente pensa na educação como direito social, a gente tem que estar bastante atento também aos estudantes que têm dificuldade, como é que eu posso estar vendo possibilidades para que eles possam superá-las, né, e poderem acessar, né, terem seu direito de aprendizagem garantido, né. Acho que pode passar. É isso, pessoal. Então, essas são as referências. Me coloco à disposição aí para o diálogo. Fiquei um pouco perdida se olhava para a Evelyn, se olhava para o celular, se olhava aqui para o auditório.
Vocês devem ter percebido. Mas é isso. Obrigada, professora Jace. Eu acho que oportunidade, né? A disciplina do ProF ainda não aconteceu com você, então para mim foi muito, muito importante poder ouvi-la nessa noite. E aí nós abrimos agora para a parte, né, das nossas perguntas. Já tem uma mãozinha levantada. Pode falar. Pode vir. O pessoal do Zoom te vê. Bem, boa noite. Parabéns, né, professora Guilherme, pela apresentação. Eu fiquei fora um pouquinho, mas eu estava ouvindo tudo. Estava bebendo, entrar com bebida aqui. Bem, eu vou fazer uma pergunta / comentário também. Eu sou professor da rede, né, por algum tempo, e a gente tem percebido que dentro da rede, no processo de alfabetização, isso não envolve só os professores de educação física, mas também eles, existe um processo chamado, entre aspas, de prontidão. O que seria esse processo de prontidão? As professoras entendem que para a aprendizagem acontecer, no caso, a alfabetização, essas crianças teriam que se desenvolver. E, no caso, o desenvolvimento estaria voltado, aí elas têm a ideia de que a psicomotricidade traria para essas crianças esse processo de desenvolvimento. A gente entende, né, e isso é só uma observação, eu não imagino que isso possa ser em todas as escolas, mas eu entendo também que o processo piagetiano é um processo que, vamos dizer assim, ele é hegemônico na nossa formação, na própria formação dessas pedagogas alfabetizadoras. Eu queria saber da sua opinião e da Evelyn também, da experiência que ela carrega, como você vê esse processo, né? Uma vez que Vygotsky ele opera de outra maneira, né? Ele vai trazer um outro entendimento para a gente, né? Então, essa é a pergunta. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Como é seu nome? André. Sim. Então, André, acho que são duas perspectivas que, em alguns pontos, são opostas, né? Então, quando a gente fala em processo de ensino-aprendizagem, vou aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho também, né, um pouco sobre o Piaget também, que é um grande influenciador, né, da organização educacional, a própria ideia, né, da gente ter, agora chamado anos, né, mas as séries, né, a própria ideia das etapas, que é muito forte dentro do nosso contexto educacional, é uma ideia dessa apropriação, né, do Piaget aqui, né, no Brasil. Acho que esse é um elemento importante, né, da gente pensar. Um dos pontos opostos, né, à própria teoria do Vygotsky é essa ideia de que é preciso, né, que esse organismo, no sentido biológico, esteja pronto, né, para que ele possa ter novas aprendizagens. Então, esse é um ponto bastante importante, né, para a gente pensar, porque o Piaget ele não nega o processo de aprendizado social, né, de que aprendemos nas relações humanas, né, não há uma negação, pelo menos eu não vejo dessa forma, né? Mas sim há um apego, né, há um apreço, né, essa ideia que talvez seja traduzida nesse termo que você trouxe da prontidão, né, que é preciso de estar pronto para fazer algo. Né? E aí, quando a gente pensa na perspectiva histórico-cultural, de que é justamente no quase, né, que está meu olhar como educador. O que é o quase, né? O que a criança quase faz? E é justamente ali, né, que é um espaço muito frutífero de mediação, né, de intervenção, de atenção, para que ela possa ter as experiências mais significativas possíveis para chegar num processo de autonomia, que é um outro elemento fundamental, né, na teoria do Vygotsky, assim, pensar na autonomia das crianças.
Então, eu penso que no processo de alfabetização, na perspectiva de uma formação integral, é fundamental que as crianças possam ter acesso, contato, né, com esse universo letrado, né, desde a mais tenra idade, o que não significa alfabetização como tradicionalmente, né, era feita, né, da repetição, né, de aprender como se desenha uma letra, mas muito mais estar num ambiente que seja rico em experiências, que seja rico em informações e que a criança vá paulatinamente tomando, né, tomando contato com esses elementos. E aí ela não precisa de saber dizer que aquela letra é o L. Mas se ela vai tomando contato, para pegar o exemplo da alfabetização, né? Mas se ela vai tomando contato com essa letra, né, em diferentes situações, né, escolares da própria vida, ela vai, sim, né, tendo um processo de letramento, de inserção cultural, né, e um processo de alfabetização, vários estudos científicos caminham nessa direção, muito mais facilitado, né, do que a espera de que ela possa, enfim, né, que ela, enfim, possa descobrir aquilo é uma letra L, que é dessa forma e se lê assim. Eu acho que o Vygotsky ele traz uma contribuição também muito especial para pensar as crianças com deficiência, né? Porque se a gente for esperar a prontidão, dificilmente a gente vai ter criança com deficiência que passe por um processo de alfabetização ou de letramento, né? Se a gente for aguardar, na verdade, a gente pode estar... como é que eu posso dizer? Dificultando o processo, né? O Vygotsky tem um livro muito interessante que se chama Defectologia, não sei se tem alguma coisa antes ou depois. O nome é ruim, né? Mas a gente respeita entendendo, né, o contexto histórico em que foi escrito, mas é um livro super avançado nas suas ideias que estão ali contidas, né? Então, imagina se eu for esperar, né, uma criança, por exemplo, que está desenvolvendo a sua linguagem, né, oral, que tem alguma deficiência, algum transtorno, algum comportamento atípico, para que ela, enfim, possa ser alfabetizada. Na verdade, eu não vou estar colaborando para que ela possa ser alfabetizada, né? Eu vou estar atrapalhando o processo dela de inserção, né, nesse universo que é tão importante na nossa sociedade, que é o universo do letramento, né? Então, a perspectiva histórico-cultural, ela vai justamente entender, né, que há vários processos, e esses processos são psíquicos. Então, há coisas que a gente pode ver, mas tem um monte de coisa acontecendo aqui na cabeça da Evelyn agora que eu não tenho ideia, e nesse corpo que eu não tenho ideia, né? Então, a gente está falando de microprocessos e a gente também está falando daquilo que o professor, no seu processo de observação, pode ir percebendo e atuar ali. A imaginação é um exemplo ótimo para isso, para a gente pensar também uma categoria que o Vygotsky trabalha bastante no processo de ensino-aprendizagem e que para nós professores de educação física é maravilhoso, né? Porque a imaginação para a criança, acho que como brincar, como movimento, ela é existencial. Nós como adultos vamos olhar para essas dimensões, né? Imaginação, afetividade, movimento, brincar, às vezes como recurso pedagógico, né? Eu posso falar para a criança, vamos fazer um salto carpado, eu posso falar para a criança, vamos saltar esse rio aqui que está cheio de jacaré, isso mudou tudo. Mas para ela não é um recurso pedagógico, para ela é uma questão existencial, imaginar quem eu não posso ser, mas que na brincadeira eu posso ser. E essa categoria para o Vygotsky ela é muito cara, justamente porque a imaginação ajuda que a criança possa dar saltos no seu desenvolvimento. Eu não posso ser mãe fisiologicamente aos 5 anos de idade, mas eu posso ser na minha imaginação. E aí, com isso, eu estou me apropriando de uma questão muito fundamental, né, da cultura e da própria fisiologia, né, feminina, que é a possibilidade de ser mãe. E a gente poderia pensar esse exemplo nessa perspectiva, né, da história cultural,
para muitas outras coisas, né? Para muitos conhecimentos, né, da educação física. Como é que eu posso ir ali provocando, né, na criança para que ela possa se desenvolvendo cada vez mais. Penso também que é uma perspectiva muito cara para a gente pensar a escola pública, porque boa parte dos conhecimentos que a criança acessa na escola pública, ela não vai acessar em lugar nenhum, se não for ali. Então, se não for ali, que ela vai vivenciar a capoeira, o esporte, a ginástica, o inglês, ela dificilmente vai poder acessar esses conhecimentos em outro lugar, né? Então, eu penso também que eu acho que é preciso ter muito cuidado com essa ideia de que a criança... Quem é que vai dizer que a criança está pronta, né? Ou não está pronta? Esse é um elemento também a ser pensado, né? Que parâmetros, né, vão me dizer isso, né? Como é que eu vou definir se está pronto ou se não está pronto? E, além disso, eu penso que ela é uma ideia que a gente precisa de refletir, assim, que é um pouco perigosa, para que eu não negue o acesso aos conhecimentos, especialmente para as crianças da escola pública, né? Porque eu posso pensar assim, bom, estou dando aula numa escola localizada na periferia, por exemplo, em que as crianças passam por várias questões cotidianas, né? Enfrentamentos, dificuldades, né? E por isso elas podem não estar prontas para acessar determinados conhecimentos, né? E é justamente o contrário, né? É justamente, né, a condição, né, esse, né, o desafio, por exemplo, da desigualdade social que deve nos instigar como professores a dizer, não, essa criança aqui, né, esse grupo, né, de sujeitos, é justamente eles, né, que eu preciso de atuar buscando trazer assim, o que há de mais elevado, né, claro, respeitando, né, o processo, né, de desenvolvimento. Não sei se respondi, André, a sua pergunta. Eu gostei muito da resposta. Eu queria saber muito, sim, a opinião dela. Porque você está na rede também, né? Quanto tempo? 7 anos já na Você rede. está vendo em relação ao que eu falei? Parte do que eu falei ou não? Eu vejo professores de educação física fazendo coro com o que eu falei, desse trabalho. Eu trabalho com as séries, os anos iniciais, né? Então, eu vejo assim que existe uma importância muito grande do trabalho conjunto com o professor pedagogo, né? Eu acho que é algo que o currículo em movimento ele traz, né? O currículo em movimento não, o programa, né? Do Educação com Movimento. E eu vejo muito importante essa parceria para que isso possa funcionar. E assim, não é fácil a gente trabalhar, trazendo bem para a minha prática, não é fácil a gente trabalhar com o professor pedagogo, porque as demandas da escola, a gente sabe que todos os dias são coisas diferentes, mas com aqueles que a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar, trabalhar junto, a gente consegue desenvolver um trabalho, a gente vê um resultado muito, muito melhor com os alunos em todos os aspectos no desenvolvimento, né? Então, eu acho que parte muito dessa questão de trabalhar de forma interdisciplinar. Não sei se eu atendi também a sua... Seguindo aqui com as perguntas, antes da próxima pergunta, eu quero agradecer aí o apoio técnico do Cler, que está aqui no Simpro, da Mariana e do Júlio César, que estão aí no Zoom. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Sem o apoio de vocês seria impossível, né, estarmos aqui. E vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta da Alexandra. A Alexandra pergunta assim: diante da perspectiva histórica cultural do currículo em movimento e seus objetivos de ensino-aprendizagem voltados à forma tradicionalista do movimento, gostaria de ouvir sua opinião a respeito dessa contradição. Aí ela coloca assim: um beijo, professora Jaciara. Um beijo também, Ale. Então, gente, a formulação de documento ela é um processo que não é fácil, né? Cada documento é disputa de palavra,
disputa de conceito. Então, o currículo em movimento, ele apresenta algumas contradições, né? Nomeadamente, a gente tem lá a psicologia histórico-cultural, a gente tem a pedagogia histórico-crítica, em vários trechos, né? Nos próprios pressupostos, em vários trechos também dos cadernos específicos para cada momento, né, da educação básica, mas em outros vários momentos a gente vai ter também contradições, né? Principalmente quando a gente vai lá para a parte específica em que tem os objetivos, os conteúdos, né? A gente vai ter ali algumas contradições, né? Que não dialogam tanto, assim, nem com a perspectiva histórico-cultural e nem com as perspectivas críticas de educação física. Então, a gente também vai encontrar dentro do próprio currículo, né? E o edital do concurso, na verdade, revela isso também, né? A gente vai encontrar, né, uma ênfase grande nas habilidades motoras, né? A gente vai encontrar ainda uma ausência, né, dos elementos culturais, né, dos elementos históricos, né, que compõem cada um dos conteúdos. Então, eu acho que isso só revela mesmo a polissemia, né, que permeia nosso campo, né, de atuação da educação física, e as disputas internas para se chegar numa síntese, né? A BNCC é um outro documento muito mais do que o currículo em movimento, inclusive, que apresenta muitas contradições, né, internas, né, em relação aos conceitos que ali aparecem, e principalmente no currículo em movimento, eu percebo que isso é forte, né? A pesquisa da Alexandra tem chegado a essa conclusão também, entre pressupostos teóricos e quando se vai para a proposição de objetivos e conteúdos, a gente tem ali uma diferença bastante grande de perspectiva, né? E isso, em alguma medida, eu penso que dificulta para o professor, né, se situar e poder, de fato, fundamentar, né, a sua prática pedagógica em um referencial teórico que dialogue também com as categorias que vão compor seu planejamento, por exemplo, os conteúdos que vão ser ali trabalhados, né? Então, o colega trouxe, por exemplo, a psicomotricidade, né? Que não é uma palavra que compõe o currículo, mas que está presente, né? Na escolha dos conteúdos, né? E em alguns trechos também. Mas eu acho que isso, em uma medida, desmerece, né, o processo, né, de construção do documento e a síntese que ele apresenta, mas revela essas contradições, e a gente vai ver isso basicamente em todos os documentos oficiais aí que a gente possa pensar, né, em maior ou em menor medida, né? Eu acho que o enfrentamento, onde é o enfrentamento dessas contradições, é na formação, né? É na formação continuada, no caso aqui da Secretaria de Educação, né? Pela EAP, no mestrado, nas especializações, né? É na formação que esse currículo vai ganhar vida e que essas contradições vão poder ser superadas, né? E que a gente vai poder se aprofundar, né? E caminhar mais adiante. Tem uma perguntinha, Vitor? Pode vir aqui. Com licença. Desculpa, tudo bem. Gente, primeiro agradecer mais uma vez pela brilhante exposição da Jace, da mediação da Evelyn. E eu queria continuar dialogando com a Jace. Você comentou, ao longo da sua fala, um ponto que me chamou a atenção, sabe, Jace? E aí eu não formulei bem uma pergunta, eu vou levantar para a gente ir dialogando. Mas me chamou a atenção quando você falou de que a educação física não necessariamente é uma disciplina, né, e sim um componente curricular. E aí você falou da perspectiva da educação integral também, que me remeteu isso, né? Eu estou trabalhando numa escola de educação integral de tempo integral, né? São as duas coisas. Mais de uns anos para cá, não despretensiosamente, esse termo tem sido suprimido, né? Para fazer essa distinção, né? Quando a gente fala em educação integral,
alguns anos atrás, a gente tinha esse destaque, né, para marcar justamente isso. Não é depósito de criança, não é depósito de adolescente, né? As pessoas vão passar mais tempo na escola, mas existe uma outra ideia por trás, né, que é essa integração. Então, nesse sentido, caminho muito no que você tinha problematizado, né? Que a gente não está falando de disciplinas, né? Se a gente está falando do ensino integral, né? A gente está falando de um currículo integrado, não se pode falar em caixinhas isoladas, né? Em disciplinas que não dialogam. Daí, então, uma classificação muito mais apropriada falar de um componente curricular. E aí, acho que essa que é a pergunta. Você que trabalha lá na formação de novos professores, né? Como é que é trabalhar com essa formação? Eu sei que você trabalha com estágio, né? A gente recebe alguns estagiários lá na escola também, para perceber essa tentativa, né, da ideologia dominante nos últimos tempos de suprimir, né, a dimensão política da educação, das teorias educacionais, de tudo que permeia o ensino de maneira geral, né? Como que isso tem sido discutido com os estudantes da graduação? Será que eles têm pautado as discussões em cima disso, né? O próprio termo projeto político pedagógico foi suprimido também. Então, você vê que não é um movimento isolado, né? Então, a educação integral, em tempo integral, houve essa supressão também, não é de maneira descuidada. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que tem sido esse diálogo com os futuros professores, né? Quem está saindo da graduação, passando pelo estágio. Muito obrigado mais uma vez aí pela fala. Então, Vitor, eu acho que esse tem sido um diálogo fácil. Vou dizer por quê. Vou falar um pouco rapidamente da minha história. Quando eu entrei na UNB, início dos anos 2004, mais ou menos isso, a gente ainda não tinha um processo de democratização no ensino superior. O Daniel viveu isso também, né? A gente não vivia esse processo ainda. Então, a gente tinha ali, né, no conjunto de professores em formação, majoritariamente as pessoas que tinham estudado nas escolas mais caras de Brasília, né, e com uma ausência quase que 100% de estudantes advindos da escola pública. Quem era da escola pública, quem tinha vindo da escola pública, e eu era uma dessas pessoas, a gente se reconhecia. E éramos realmente muito poucos. Então, a gente sabia quem era. Então, esses debates que aconteciam naquela época, em que eu estava no processo da graduação, eu acho que eles não ressoavam. Eles ressoavam no discurso, sim, mas não na materialidade concreta, porque essa não era a vivência da maioria das pessoas que estavam ali, e nem mesmo dos professores, que num esforço de análise crítica reconhecidas, que contribuíram muito com a nossa formação, mas que também não fazia parte daquilo que eles tinham vivenciado. Hoje é diferente. Eu sinto que hoje é muito diferente. Não sei se o Daniel sente assim também. O que eu sinto sobre os debates sobre política, né, uma perspectiva mais crítica de educação física, os meninos entendem na hora, porque eles vieram da escola pública, eles vieram desse lugar, né? Eles pegam transporte público, eles são usuários do SUS, né? Eles são a primeira geração da família a adentrar a universidade pública. Eles conhecem toda a trajetória, né, dos seus pais, dos seus ancestrais, de muita dificuldade, né, de uma negação daquele espaço para eles. Então, na verdade, hoje, na formação de professores, o que eu sinto é muito um papel de provocadora. Provocou, veio vários comentários, várias reflexões, né, vários elementos. Então, eu diria que esses elementos hoje na formação de professores, na minha percepção, são elementos muito palpáveis, porque dizem respeito da materialidade concreta do sujeito. Então, a nossa função ali
é muito mais contribuir para um processo de ampliação de consciência que eles já têm na vida cotidiana, mas que pela própria vida cotidiana está ali subsumido, está algo naturalizado, né? E aí, quando você traz o debate, esse debate fica muito forte, né? Com elementos que enriquecem bastante. Então, eu vejo, por exemplo, os estudantes que estão hoje no estágio, né? Hoje, na minha turma de estágio, eu tenho 2 estudantes que vieram da escola privada. Todos os outros estudantes, eles estão no reencontro com a escola pública, de um outro lugar, né? Agora como professores em formação. Então, isso é fruto do processo de democratização da universidade, né? A entrada desses sujeitos que dão um outro tom, inclusive para os estudantes que vêm das escolas privadas, e que para eles acessarem esse debate, é muito importante ter sujeitos pares, né? Estudante, né? De estudante para estudante, apresentando suas experiências, suas reflexões. Então, é dessa forma que eu vejo, assim. Isso é algo que me deixa profundamente feliz. Tem mais uma pergunta? Pode vir. Oi. É ali, né, que está. Eu vejo muito aqui, mas não estou acostumado ainda com esse formato desse celular. Jaciara, é um prazer te conhecer. Sou diretor aqui desse sindicato, professor de educação física. Acho que somos ali. Acho que eu sou da época do André lá, eu estava conversando com o Daniel, que também é da FEF. Daniel, que é da minha época ali, o André também. E aí sou formado lá também, já estou uns anos na Secretaria de Educação e a gente está tentando ampliar esse debate. Eu vou fazer a pergunta da nossa área, depois eu vou dar uns informes também da questão da organização e da nossa temática aqui também. Eu hoje, como acho que a maioria sabe que eu sou diretor desse sindicato, e à noite a gente tem a atribuição de estar na sala de aula, em regência, né? Não hoje, mas amanhã e depois estou lá, na EJA. E aí a gente eu vi você muito falando de estímulo, de motivação. E a gente tem um grande problema na EJA, que é a evasão e a motivação. Eu queria saber como que, assim, vocês que são bem mais pesquisadores que a gente, na nossa correria aqui, mas a gente tem muita coisa do empírico, que aprende com os camaradas aí também, como que você faz esse debate e como você amplia a questão do ensino-aprendizagem com a questão da motivação, da evasão, da questão inclusive, às vezes, da avaliação e da reprovação, que o aluno vai se afastando, ou até do trabalhador que fica muito cansado de não conseguir nem fazer aula de educação física, nem mais para a escola, e um perfil muito da educação de jovens e adultos. Falo isso não só por causa da educação física, mas a educação física, como uma matéria que sempre foi uma matéria que trouxe muito mais motivação, sempre foi a gente é o professor que o aluno parece que sempre mais gosta, né? Mas a gente até pensa em usar como que a educação física pode aproximar essa galera. E pós-pandemia, então, isso piorou. A gente tem dados de 2017 para cá, nós perdemos 11 mil alunos, 11 mil matrículas na EJA, várias escolas fechando, e hoje o DF não é a área mais livre de analfabetismo, então a gente tem adultos que precisam estar na educação de jovens e adultos na escola, a gente não consegue mais trazê-lo. A motivação é uma das questões. Então, assim, não sei se foi uma pergunta, mas foi um comentário para você comentar também. E aí eu quero deixar aqui o convite, né? Estava conversando com o Léo ali, eu também sou hoje da Secretaria de Cultura. A gente tem dia 24 agora a nossa festa do professor. Aí eu vou entregar ao vivo aqui o pessoal do Zoom, a Jaciara, que não é do nosso sindicato, ela ganhou um convite. Os outros que têm a carteirinha são afiliados, estão aqui filiando hoje, então eu estou fazendo a cerimônia aqui, professor, seja bem-vindo. E aí divulgar, Daniel também ganhou dele, ex-camarada aqui, achei o cadastro dele ainda,
Mas é dia 24, então os professores, orientadores e orientadoras estão convidados, Sora Martinalha, Fernanda Abreu e a banda Séries Fest lá no Opera Hall, comemorar com a pandemia arrefecendo, comemorar o retorno e curtir um pouquinho. Obrigado, gente, parabéns. Obrigada, Bernardo. Na verdade, ontem eu entrei no site do Simpro e aí eu vi que a Teixeira Martinalha, eu sou mega fã dela, e meu pai é professor, né? Eu falei, pai, você não está pensando? Eu acho que ele não iria, não tem nada a ver com ele, mas ele falou, como? Eu falei, então tá. Eu vi que podia levar um acompanhante, eu me ofereci. Mas é bom que eu possa levar mais alguém. Muito bom. Bom, comentando a pergunta do Bernardo, se alguém também quiser comentar depois. Então, eu acho, assim, a minha proximidade com a educação de jovens e adultos, ela é bastante pontual, né? Eu não tive uma experiência, assim, na minha atuação como professora com jovens e adultos, com exceção na educação do campo, que eu tive uma atuação, mas muito na perspectiva de extensão, de oficinas, e foi uma experiência bastante importante, assim, na minha vida. Mas refletindo sobre a questão, Bernardo, eu não sei se a palavra é motivação, quando a gente está falando de educação de jovens e adultos. Eu não sei se é só ela, ou se esse é o elemento mais importante, né? Porque olhando para o quadro de desemprego que a gente se encontra, é muito difícil atribuir isso ao indivíduo, né? O processo de evasão escolar, ou a motivação para fazer, né, para participar da aula de educação física, atribuir, né, ao indivíduo, né, que frequenta, né, a escola à noite. O Arroio, vocês viram que eu sou muito fã do Arroio, né? Ele tem um livro maravilhoso, chama Passageiros da Noite, que é um livro sobre estudantes da educação de jovens e adultos. Então, são vários elementos, né, que dificultam essa permanência desses sujeitos que, por variados motivos, muitos deles relacionados à estrutura social e não exatamente a escolhas individuais, não puderam realizar seus estudos na idade, né, da educação básica considerada regular, até os 17 anos de idade, né? Então, acho que esse é um elemento importante. Acho que um outro elemento importante para a gente pensar o processo de ensino-aprendizagem do EJA é a clareza de que a gente está lidando, especialmente quando a gente pensa em trabalhadores, né, em trabalhadoras, com pessoas que têm uma carga, né, de experiência pessoal e de vida muito grandiosa, e que esse é um elemento que fundamentalmente precisa de ser considerado. Precisa de ser considerado sempre. Mas se eu estou falando de uma senhora de 60 anos, esse é um elemento que precisa de ser considerado em grande medida. A experiência de vida que ela traz, assim, uma perspectiva, acho que bastante freiriana, né? Me interessa muito o que esse sujeito que está aqui comigo traz. Né? E esse elemento vai fundamentar fortemente a escolha dos conhecimentos, a forma, né? Como é que eu vou tentar construir junto com ele, com ela, esse processo de aprendizagem. Então, eu acho que esse é um elemento muito característico, né, da educação. A gente está apresentando o mundo, um monte de coisas é novidade, né? Na educação de jovens e adultos, eu estou lidando, né, com pessoas muitas vezes que são mais velhas do que eu, em termos de idade, e que mesmo sendo mais novas, muitas vezes têm mais experiência de vida do que eu mesma, né? Então, acho que esse é um elemento a ser considerado, assim, na educação de jovens e adultos como algo muito fundamental. A professora Ingrid, que é uma professora da faculdade, ela trouxe uma frase uma vez numa turma que eu nunca mais esqueci, que diz respeito a essa questão da participação, né, do engajamento dos estudantes, que é assim: nenhum estudante resiste a uma boa aula de educação física. E eu acho que isso é verdade mesmo. Nenhum estudante resiste a uma aula, né, bem planejada, bem fundamentada. E aí a gente não é recreador, né? A gente é recreador se for trabalhar num outro espaço que não seja a escola. For trabalhar num hotel, numa excursão, eu posso ser recreadora como professora de educação física, mas na escola eu sou professora.
Então, eu acho que, nesse sentido, eu nem estou falando de uma aula animada, não estou falando disso, eu estou falando de uma aula com conteúdo, criativa, né, com elementos que sejam interessantes, com reflexão crítica, com desafios motores. Dificilmente alguém vai resistir, né, a uma aula. E aí, quando eu penso nos jovens e adultos, um elemento importante, se eu estou pensando especialmente em alguém que é trabalhado, que está na condição de trabalhador ou trabalhadora, mesmo desempregado, né? Porque o desemprego traz uma carga emocional gigantesca e um cansaço gigantesco, né? Para quem vai estudar, né, à noite, né? Então, mesmo para essa pessoa, eu acho que esse pode ser um espaço bastante formativo, né? Que ela possa se permitir a vivenciar outras experiências, né? Outras sensações e outras reflexões sobre o próprio processo, né? Para que ela possa entender que o fato de talvez ela estar desmotivada, né? Ou estar com vontade de abandonar, ou estar sem energia para fazer aula, não diz respeito somente a ela, né? É uma questão muito maior, e o EJA evoca muito isso, né? Pela própria história, assim, da educação de jovens e adultos como um lugar de muita luta de trabalhadores e trabalhadoras, assim, pelo acesso à educação. Então, é um espaço muito propício a essas discussões, tal qual eu percebo na formação de professores, né? As discussões políticas, como eu falei, como elas vêm da materialidade concreta do sujeito, é o que ele vive. Então, na verdade, é muito fácil acessar. Na educação de jovens e adultos, as poucas experiências que eu tive, eu senti da mesma forma. Fazia muito sentido para eles puxar essas discussões. Na verdade, eles estavam ávidos por falar, por se expressar, por dançar, né? Enfim. Sim. Temos aqui mais uma pergunta, a pergunta do Nadson Reis. E a pergunta dele é assim: professora Jaciara, boa noite. Como você tem avaliado o avanço das teorias pós-críticas no campo da educação física escolar brasileira? Tinha que ter chamado o Jonas, ele está se dedicando a isso. Então, acho que tem ocorrido uma apropriação dos termos, né? Das perspectivas. Hoje a gente conversava sobre isso, eu e Daniel, né? Rapidamente. Então, tem ocorrido um processo de apropriação dos termos, né? Então, o termo cultura corporal, né? Um termo que tem sido aí amplamente apropriado, né? Pelas perspectivas pós-críticas, né? Que é o termo que o Nadson colocou, né? O que acontece, assim como acontece, por exemplo, com a perspectiva histórico-cultural, né? Quando eu desloco Vygotsky, né? Quase que num processo de higienização, né? De onde ele veio, né? A que projeto, né, social, né, ele estava se referindo, quando ele está pensando numa educação voltada para a autonomia. É a mesma coisa, né? Mais ou menos o mesmo sentido, né? Quando eu pego, por exemplo, o conceito de cultura corporal, né, e higienizo ele, né, do seu processo de construção histórica, inclusive, né, no contexto de redemocratização, de reflexão, né, de autocrítica, de proposição, né, de pensar um outro projeto de educação física e de sociedade, eu estou empobrecendo, né, bastante esse conceito e aquilo que ele pode gerar em termos de planejamento, de prática pedagógica, de conhecimentos que vão ser acessados, né? Então, eu vejo como algo que precisa de ser dialogado, combatido, esclarecido, né? É como eu pensar uma aula de capoeira somente a partir do seu conjunto de movimentos e retirar dela os rituais, né? O sentido da luta, o sentido da arte. Eu posso fazer isso com cada um dos conhecimentos, inclusive, eu posso higienizá-los, e a educação física, ela tem feito isso historicamente, né? Buscado retirar, né, o contexto histórico, filosófico, e isso tem acontecido também, né, nessa apropriação, né, das teorias pós-críticas de conceitos que são muito caros, né, ao campo crítico da educação física e da educação, e isso acho que pode acabar por empobrecer as experiências educativas lá na ponta,
né, para os sujeitos que estão na escola e confundir o campo acadêmico, né, confundir a formação de professores, tanto inicial quanto continuada. Eu tenho uma perguntinha para fazer também. Ouvi você falando, né, da questão da contradição que tem em relação ao currículo. No próprio currículo, às vezes a gente tem a questão do currículo que é mais crítico, mas aí depois a gente tem na parte lá dos conteúdos uma teoria mais tradicional e nessa disputa de território, essa contradição. E aí a minha pergunta é como realizar de forma democrática, né, a seleção desses conteúdos, o que nós vamos estar trabalhando, sem esse território de disputa. Então, eu acho que não tem como, porque, sim, não, aí sem dúvida, mas eu acho que a disputa, ela deve ser profundamente democrática, né? Acho que o elemento da contradição, ele não é um elemento que precisa de ser eliminado, né? Mas acho que ele é um elemento que precisa de ser enfrentado, de ser colocado na roda, tanto como para a gente pensar assim, o currículo como uma prática, né, concreta. Os professores estão todos os dias, né, na escola, concretizando esse currículo, mas um currículo ele também é um projeto. Ele também é um desejo. Mesmo quando já pronto, é de caminho a ser seguido, né? Então, eu acho que não tem como a gente retirar da disputa, né, essas diferentes concepções mesmo de educação física, né, de ensino-aprendizagem, mas, sem dúvida, a gente pode fazer desse processo um processo extremamente democrático, inclusive escutando sujeitos que historicamente não são escutados, que são os estudantes, né, as crianças, os jovens, os adultos, os adolescentes, né, como eles sentem, né, esse currículo, e ajudá-los também a compreender melhor, né, o rol de conhecimentos da educação física. Então, é dessa forma que eu vejo. Eu acho que o currículo em movimento, e com certeza, né, as pessoas que estão aqui presentes, né, algumas delas se engajaram muito, inclusive na produção dele. Então, né, de tudo que eu li, que já conversei, ele foi um documento muito... Talvez essas contradições expressem a disputa, né? Justamente a disputa. Então, isso pode indicar um elemento positivo, por um lado, por um ponto de vista. Por outro, um elemento que precisa de ser superado. E, como eu falei, eu acho que essa superação ela só pode ser realmente feita no estudo, né? No estudo, na formação, né? Na escuta, na observação, na prática pedagógica. Assim. Nós vamos agora para as considerações finais, né? Nós já vamos encerrar. Tem mais alguma coisa para falar? Fica... Bom, agradecer, né, bastante assim, pela possibilidade de estar aqui com vocês presencialmente e aí nas redes também, uma grande alegria. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma. Para mim foi bastante desafiante estar no formato híbrido, mas super interessante e democrático, né? Possibilita um acesso, possibilita algo que fica, algo que pode ser compartilhado, e ao mesmo tempo, para quem prefere estar no presencial e pode estar, esse é um lugar também. Então, a gente vai se adaptando e tendo os aprendizados necessários. Então, eu agradeço muito assim, pela oportunidade de poder estudar, né, mais sobre esse tema e estar aqui com vocês, e ao diálogo, e também mediação aqui da Evelyn, e toda a comissão organizadora do ciclo de debates. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a você, Jaciara, por estar aqui conosco. Foi realmente um momento muito proveitoso, né? Pelo menos para mim foi riquíssimo, foi muito bom poder ouvi-la essa noite. E eu quero agradecer aí a todos que estão no Zoom, os participantes que estiveram aí conosco. Quero dar uma informação aqui, na próxima semana nós teremos um encontro na quarta-feira,
convidada é a professora doutora Melina Alves, da Universidade Federal do Pernambuco, né? Pernambuco? Rio Grande do Norte. O tema é Fundamentos Didáticos Pedagógicos da Educação Física. Então, fiquem aí atentos para o nosso próximo encontro. Quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros, o Simpro, CBC-EBF, Avante, Anfop, Observatório de Educação Básica, Simproep, Centro Acadêmico de Educação Física da UNB. Quero agradecer também, mais uma vez, pessoal, os técnicos que nos apoiaram nessa noite, aí de forma o Júlio, a Mariana e também o Clé, que está aqui nos apoiando. Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer a vocês também que vieram presencialmente. Nosso muito obrigada. E quarta-feira nós temos mais um encontro, tá bom? Somente pelo Zoom. Boa noite para vocês e até quarta-feira. Fechou aí, chegou aí. Vem cá com a Jacinta. Mas, pelo amor de Deus,